Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando Strapasson e esse é o canal Manual da Matemática. Esta é a terceira aula de uma série de aulas sobre geometria espacial, onde faremos o cálculo da área total e também do volume de cilindros e esferas. Vamos fazer todos os cálculos manuscrito de forma algébrica e depois faremos uma comprovação empírica usando água, por exemplo, neste sólido aqui, que é um cilindro, para determinar se realmente é aquela quantidade que a gente calculou de água que cabe aqui dentro. Não perca que essa aula vai ser show. Vem comigo. Pois bem, então a geometria espacial, ela estuda todas essas formas geométricas em 3D, né, em 3 dimensões. Nesta aula, vamos estudar especificamente o cilindro e a esfera. Então, vocês podem observar aqui, né, o que é um cilindro e o que são as esferas, né? São objetos bem utilizados no nosso dia a dia. Então, o cálculo da área total é o cálculo da casca desses objetos, né? Qual a área ali que tem no entorno. E o volume é todo o conteúdo interior do nosso objeto. Toda a parte maciça do interior e a casca também. Então, o que a gente vai fazer nessa aula? Vamos fazer o cálculo da área e o volume do cilindro reto, esse cilindro aqui. Posteriormente, faremos o cálculo da área e do volume também dessa secção de cilindro, ó, percebam que ele é um cilindro cortado ao meio, tá? Posteriormente, desta esfera e também de uma semi-esfera, ó. Ela é cortada ao meio. Então esses 4 sólidos serão estudados nessa aula. Vamos começar pelo cilindro reto. Como é feito o cálculo da área total do cilindro reto? Percebam aqui na imagem que a gente tem o cilindro reto aqui e aqui ao lado está a planificação. É como se fosse a gente estivesse desmontando ali essas faces aqui do nosso cilindro e aí ele fica neste formato aqui. Percebam, a tampa e a base são 2 círculos congruentes, de mesmas medidas. Então, a área desses 2 círculos vai ser igual. Por isso, na nossa área total, eu coloquei aqui que é 2 vezes, porque tem 2 círculos, a área da base. Então, calculando a área de um deles, multiplicamos por 2. Logo, temos a área da tampa e da base. Porém, ainda falta a área desse retângulo aqui ao meio, né? Que seria a área lateral do nosso círculo. E um retângulo é fácil, é só multiplicar a base vezes a altura. A base ela tem dimensão 2π raio. Logo, eu multiplico 2π raio por h, que é a altura aqui do nosso retângulo. Portanto, somando então estes 2 círculos e esse retângulo, obtemos essa fórmula aqui, que é a área total do nosso cilindro reto. Legal, né? O volume, professor, como que é feito o volume? O volume é muito fácil, muito mesmo. Basta descobrirmos qual é a área desse círculo, então, sabendo a área da base, multiplicamos por h. O que é h, professor? É a altura aqui do nosso cilindro, ó. Se a gente voltar aqui para o nosso cilindro original, é a altura dele, tá? Então, o volume é simples. É a área da base vezes a altura. Vamos olhar agora diretamente para o nosso sólido que estudaremos aqui, ó. Vamos calcular as medidas dele e vamos determinar qual a área total desse cilindro e também qual é o volume dele. Vamos lá. Com a ajuda de uma régua qualquer, essa aqui é uma régua de 30 centímetros, vamos fazer a determinação de algumas medidas do nosso cilindro, como por exemplo, a altura. Precisaremos da altura para fazer os cálculos. Então, a altura desse cilindro aqui, ele é em torno de 17 centímetros, tá? Então vamos anotar até aqui, ó, no nosso desenho, qual que é a altura aqui, 17 centímetros. O que mais que é importante sabermos? O raio do nosso círculo. Professor, o que é o raio? Conseguem ver aqui? Então, esse círculo aqui, a distância do centro até a borda é o nosso raio. O diâmetro é o todo, né? A linha aqui total, de fora a fora.
O raio é apenas do centro até a borda. Então, qual é esse tamanho do raio? Deixa eu ver aqui. O raio desse círculo aqui do nosso cilindro, ele é de 5 centímetros, tá? 5 centímetros. Então, vamos anotar aqui que o raio dele é 5 centímetros. Agora já temos todas as informações necessárias para fazer o cálculo da área e também do volume. Viu como é fácil? Como vai ficar a área total, então, deste nosso cilindro aqui? Vamos lá, ó. Vamos pegar e substituir na nossa fórmula. Então, 2 vezes a área da base. Então, 2 vezes a área da base. O que é a área da base, professor? A área da base é esse círculo aqui, né? Como o nosso círculo aqui ele tem raio 5 centímetros, a área desse círculo, que é a nossa base, vai ser π vezes o raio ao quadrado. O raio é 5, então π vezes 5 ao quadrado. Pronto, essa parte aqui já anotamos. Agora basta somarmos com esta parte aqui, que é a área lateral do nosso cilindro. Então, vai ficar mais 2 vezes o π, vezes o raio, que nesse caso é 5, e vezes a altura do nosso cilindro, que no caso é 17. Basta fazermos as operações de potência, multiplicação, e já vamos chegar no nosso resultado final, que é a área total. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é esse 5 ao quadrado aqui, que é 5 vezes 5, totalizando 25. 25 vezes esse 2 que está aqui na frente resulta em 50π. Mais, agora, estas multiplicações. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 17, 170π. Agora basta somarmos. 50π mais 170π dá um total de 220π. Então vamos anotar aqui. 220π. Π, centímetros quadrados, porque estamos falando de área, e nesse desenho as medidas estão em centímetros. Legal, né? Então esta é a área total do nosso cilindro. Ah, professor, mas eu fico meio perdido na noção, assim, para saber quanto que é em centímetros isso, porque tem um π ali. Como é que eu faço? Muito simples, basta vocês trocarem esse π aqui pelo número que é aproximado dele, né? 3,14. Então troca por 3,14 e multiplica pelo 220. Isso vai dar um total de quanto? Vai dar um total aí de 691,15. Então, centímetros quadrados, tá bom? Agora vamos para o cálculo do volume. O que é o volume, professor? O volume, então, é toda a parte interna do cilindro e também a casca junto. Para calcularmos o volume, é muito fácil, basta calcularmos a área da base e multiplicar pela altura. Bom, a área da base do nosso cilindro é um círculo que tem raio 5 centímetros. Então, a área da base aí vai ser π vezes raio, que é 5, ao quadrado, né? E aí, vezes a altura do nosso cilindro, que são 17 centímetros. Então, vezes 17. Quanto que dá isso, professor? Primeiro resolve a potência, que é o 5 ao quadrado. São 25. E 25 vezes o 17 totaliza em 425π. Centímetros cúbicos, porque estamos falando aqui de volume, né? E aí, para a gente fazer a comparação depois colocando água aqui dentro, precisaríamos saber em ml, né? Então vamos fazer a conversão aqui, tirando já esse π e fazendo a conversão para ml, tá? Fazendo a multiplicação de π aqui por 425, que é 3,14 vezes 425, vamos ficar aí com um resultado de 1.335,17 centímetros cúbicos. Como cada centímetro cúbico corresponde a 1 ml, vou até anotar aqui no cantinho, ó, 1 centímetro cúbico igual a 1 ml. Logo, podemos fazer a conversão já isso daqui para em ml, né? Isso daqui é aproximadamente, então, 1.335 ml, tá? Então, é essa quantidade que a gente vai precisar mais ou menos encontrar quando colocarmos água aqui dentro, tá?
Então vamos conferir agora de forma empírica se realmente cabe essa quantidade de água aqui. Vamos lá. Pois bem, então agora de posse de um copo medidor, eu tenho essa jarra aqui também porque tem que ter mais ou menos 1.335 ml de água e esse copo ele tem apenas 500 ml, tá? Então eu preciso de um pouco mais de água e aí a gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar e encher todo o cilindro de água e aí posteriormente quando ele estiver cheinho eu vou despejando no copo e a gente vai medindo quantos ml saem do cilindro, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a encher o cilindro agora. Muito bem, então enchemos todo o cilindro, cada copo a gente confere que está nos 500 ml e despeja de volta aqui e vamos contando quanto que sai do cilindro. Vamos lá. 500 ml, mais 500 ml, totalizando por enquanto 1 litro de água, né? 1000 ml. E agora vamos então ver quanto que sai do restante aqui. Percebam aqui, deixa eu centralizar, em torno aí de 300 ml, né? No nosso cálculo havia lá uma quantidade de 1.335 ml. Então, aqui totalizamos 1.300 ml. Deu bem aproximado, tá? Podemos, com esse experimento, comprovar que o cálculo que é feito manuscrito, ele realmente procede. O volume é os 1.335, deu essa pequena diferença, porque às vezes quando a gente vai tirar a medida com a régua, é normal medirmos ali 1 milímetro, 2 a mais ou a menos, e aí dá às vezes essa diferença, tá? Então agora vamos para o cálculo da seção de cilindro. Vamos fazer o cálculo manual e depois voltamos para esse experimento empírico também. Vamos lá. Pois bem, então como que é feito a área total da secção de cilindro? Percebam, tá? Vou pegar esse físico aqui para a gente entender de forma bem visual. Temos aqui então um meio círculo, né? Digamos que a base aqui ele é meio círculo, tá? Porém, do outro lado temos um meio círculo também. Então, somando a tampa e a base, temos um círculo completo. Logo, a nossa fórmula da área total aqui, ó, ela terá então a área da base. Por quê? Vamos pegar um círculo completo, porque tem a tampa e também a base, que são metades que se completam e formam um inteiro, tá? Mais π vezes raio vezes h. O que é isso? Essa área lateral aqui, ó, da região curva do nosso cilindro, tá? Por que a gente pegou só π vezes raio vezes h? Percebam, agora a gente tem a metade só da área lateral. Antes tínhamos 2π vezes raio vezes h, que era todo esse retângulo aqui, a área lateral do círculo. Como agora a gente tem só metade, vamos pegar só um desses π vezes raio vezes h, que é a metade, né? Então por isso que eu coloquei isso aqui, ó, é a área lateral da região curva aqui do nosso cilindro, tá? Essa área aqui, ó, né? E aí, mais este retângulo que está aqui, né, que é aquela secção ali. Então, como que a gente calcula, né, isso? É a altura vezes o diâmetro, né? Então, o diâmetro aqui é 2 r's vezes a altura aqui, que é um h, né? Então, 2 r's vezes o h aqui. Então, essa daqui é essa área desse retângulo aqui da frente, tá bom? Aí, como que fica o volume, professor? O volume é muito fácil. Esse daqui, ó, a área da base vezes a altura, era o volume do cilindro completinho. Porém, agora temos só metade. Então, basta dividirmos por 2, tá? Vamos fazer o cálculo agora, especificamente deste meio cilindro aqui, tá bom? Primeira coisa, teremos que medir aí a altura, por exemplo, do nosso cilindro, né? Aqui temos em torno de 16,5 centímetros. E de raio, né? Quanto que é aqui? Em torno de 5 centímetros de raio, tá? Então, deixa eu anotar aqui na nossa figura. 16,5 centímetros de altura. E também de raio, que é essa distância aqui, tem aí em torno de 5 centímetros, tá bom?
Então, com essas duas informações, já temos tudo o que precisamos para calcular a área total e também o volume. Então, a área total aqui do nosso meio cilindro, digamos assim, né? Vai ser o quê? A área da base. A área da base é um círculo de raio 5 centímetros. Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então, 5 ao quadrado. Mais, perceba aqui, mais π vezes o raio vezes o h. Então, vai ser mais π vezes o raio, que é 5, vezes o h, que é 16,5. Mais 2 vezes o raio vezes o h, que é o nosso retângulo ali da área, né? Então vai ficar o quê? Mais 2 vezes o raio, que é 5, vezes a altura, que é 16,5. Agora, muito simples, basta resolvermos essa expressão numérica aí, né? Vamos ver quanto que fica aqui no total. Ó, o 5 ao quadrado é igual a 25 vezes π, então 25π. Então, essa parte aqui é 25π. Essa partezinha aqui, quanto que dá? 5 vezes 16,5. Vai ser 82,5, né? Então, 82,5π. E por último, temos aqui, ó, 2 vezes 5 vezes 16,5. 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 16,5 dá 165. Mais 165. Pronto, agora é só somarmos tudo isso, né? Vamos unir aí os que tem π. Então, 82,5 mais os 25 vão ser 107,5π. Mais os 165 aí. 107,5 vezes 3,14 mais os 165, essa daqui é a nossa área total da figura ali, que é um meio cilindro, tá bom? Como que fica o volume? O volume é fácil de fazer, ó. A área da base vezes a altura divide por 2. A área da base é π vezes 5 ao quadrado e vezes a altura aí, que é os 16,5, né? Beleza, dividido por 2. Quanto que dá isso? Vamos agora então pegar o nosso sólido e fazer a comprovação colocando água dentro dele. Vamos lá. Eu já tirei a tampinha, ó, do nosso cilindro, então vamos colocar a água por aqui. Percebam, não tem nada de água dentro. O copo aqui ele já está com uma quantidade de água, então vamos encher o cilindro, o meio cilindro, e depois vamos retirando para o copo e vamos conferir quantos ml saem. Então vamos encher aqui. Vamos lá. Show! O meio cilindro está cheio, ó, tem até água já por cima aqui. E aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou, ó, o copo está vazio, ó, deixa eu só mostrar para vocês, não tem nada de água dentro. Vamos medir então quantos ml saem. Ele vai até 500 aqui, né? 500 ml já temos. Agora vamos conferir qual que é o restante que está aqui dentro, tá? Vamos retirar o resto. Muito bem, então aí temos uma quantidade em torno de 140 por aí ml, né? Agora vamos para mais um objeto, que é a esfera. Vamos fazer o cálculo dela à mão e depois a gente volta para cá para fazer a conferência, né? Para conferir quanto de água que cabe aqui dentro. Vamos lá. Para fazermos o cálculo da área total e também do volume dessa esfera, precisamos de apenas uma informação, tá? Que é o quê? O raio, ou seja, a distância do centro da nossa esfera até qualquer uma dessas regiões aqui da borda dela, tá? Então, como que a gente pode encontrar isso, professor? Com uma simples régua, você vem aqui, calcula qual é a altura da nossa esfera. Ela está em torno de 15 centímetros. Logo, vamos pegar apenas a metade desse valor, que é o tamanho do raio. Esses 15 centímetros, que é o topo até a base, é também chamado de diâmetro da nossa esfera. Se pegarmos a metade desse diâmetro, então, teremos o raio, tá? Então, o raio dessa esfera aqui, ele é 7,5. Então, vamos anotar aqui, que isso vai ser necessário, então, para o cálculo aí da área total e do volume.
A área, então, vai ser a área total igual 4 vezes o π, que é 3,14, né? Vezes o raio, que é 7,5 ao quadrado. Quanto que é isso, professor? São 225 π centímetros quadrados, porque estamos falando de área. Ah, se querermos 100 o π, então multiplica por 3,14. Isso é aproximadamente aí 706,85 centímetros quadrados. Então a área externa aí da superfície são 706 centímetros quadrados aproximadamente, né? O volume, como é que fica? Muito fácil, né? Vamos fazer assim, ó. Volume igual a 4 sobre 3 vezes π e vezes o raio, que é 7,5. Nesse caso aqui, ao cubo. Quanto que dá isso? 7,5 ao cubo, multiplicando 4 e dividindo por 3, é a mesma coisa que 562,25 π centímetros cúbicos. Isso, se a gente quiser saber sem o valor do π, né, só em centímetros cúbicos mesmo, vai ficar o quê? Multiplicando por 3,14 é mais ou menos 1767 aí, aproximado, né? Centímetros cúbicos. Então esse daqui é o valor em centímetro cúbico. Por que eu fiz a transformação? Porque cada centímetro cúbico é 1 ml, né? Então, sabendo que é 1 ml, a gente pode fazer aí a comprovação depois da nossa esfera, colocando água dentro, né? Então isso daqui é mais ou menos aí, aproximadamente 1767 ml, tá? Então agora vamos encher a nossa esfera e ver se é mais ou menos isso mesmo. Muito bem, então vocês podem ver aqui, ó, a esfera ela está completamente cheia, aqui tem até uma gotinha de água aqui que está transbordando, tá? Agora, qual vai ser a nossa tática? Vamos pegar esse copo dosador e vamos calcular quantos ml saem dessa esfera, tá? Acho que vai ser um pouco difícil para tirar, porque a pegada aqui ela não é muito boa, né? Mas vamos tentar. Então vamos lá, ó, o copo não tem nada de água dentro. Vamos ver quantos ml saem. Então, vamos lá. Então, aqui já temos aí 500 ml, né? Vamos ver quanto mais vai sair. Então, aqui temos aí mais 500 ml, totalizando 1000 ml já. Então, aqui temos mais 500 ml, totalizando 1500 ml. Vamos ver qual é o restante aqui. Então aí podemos ver em torno de 170 ml por aí, né? Totalizando aí 1670 ml. Nos nossos cálculos tinham que dar 1767, né? E aí, na nossa quantidade de ml que tiramos aqui, saiu aí em torno de 1670. Então, um valor aproximado, né? Um pouco pode ser por erros de medida na hora de fazer o cálculo com a régua lá e ver a altura, né? E um pouco também às vezes cai alguns pingos fora, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o experimento ele realmente funciona e dá para ter uma boa exatidão. Na verdade, o nosso cálculo que é feito no manuscrito ele é preciso, tá? Com grandes estruturas metálicas, de indústrias e tal, não é necessário fazer esse cálculo empírico, né? Fazendo o cálculo algébrico, né? Utilizando as fórmulas lá, é possível saber quanto de líquido vai em qualquer esfera, tá? Legal? Agora vamos para o último sólido, que é uma semi-esfera, né? É a metade de uma esfera. Então, o volume dessa daqui, eu acredito que ela deve ter a mesma dimensão dessa daqui. O volume dela deve ser a metade, né? Metade dos 1767, tá? Depois a gente vai fazer o cálculo, vai voltar para cá e vamos fazer o cálculo do volume dela também. Vamos lá. Voltando então para cá, a semi-esfera.
como que é feito o cálculo da área total dela, né? É muito simples. A área total dela vai ser a metade da superfície total da esfera completa, né? Então, ó, vou voltar para cá aqui para a gente ver como que era a área total dessa daqui. Era 4π vezes zero ao quadrado, né? Então, essa aqui vai ser a metade, vai ser 2π vezes zero ao quadrado, né? Mais o que, professor? Então, mais aqui, ó, π vezes raio ao quadrado. O que é esse π vezes raio ao quadrado? É a área desse círculo aqui que vocês conseguem ver nessa imagem aqui, né? Dessa seção aqui que formou um círculo. Então, essa daqui é exatamente a fórmula para calcular a área de um círculo, né? Então, o que a gente precisa saber? Precisa saber só o raio, né? Só esse Rzinho aqui que é o raio, ó. Sabendo ele, conseguimos calcular a área total sem nenhum problema. O volume, como que é feito o volume? O volume é a mesma fórmula que tínhamos anteriormente, ó. 4/3 π raio ao cubo, só que a gente vai pegar a metade porque ela está cortada ao meio. Então, em vez de pegar 4, vamos pegar apenas 2/3 π r ao cubo. Então, essa daqui é a nossa fórmula agora para o volume de uma semi-esfera. Qual que é o raio dessa esfera aqui? Essa semi-esfera, né? Calculando aqui o raio, temos aí em torno de 7,5. Então, é a mesma coisa que dessa esfera aqui grandona, né? Só que essa aqui está cortada ao meio. Então, qual que é a área total dela? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Então, 7,5 é o valor do nosso raio, né? E a área total vai ficar quanto, professor? Vai ficar assim, ó, área total igual 2 vezes o π vezes o raio ao quadrado. Então, 7,5 ao quadrado. Mais π vezes o raio ao quadrado, né? O raio é 7,5. Então, 7,5 ao quadrado. 7,5 ao quadrado é igual a 56,25. Vezes 2 vai dar a mesma coisa que 112,5. Então, isso aqui é igual a 112,5 π mais 7,5 ao quadrado, então 56,25 π. Somando tudo isso, fica o que, professor? Vai ficar 168,75. 168,75 π. Centímetros quadrados. Ah, professor, eu não quero colocar em π, eu quero transformar só para decimal. Então, quanto dá isso no total? Aproximadamente aí 530 centímetros quadrados, tá? Então, essa daqui é uma aproximação aí. O volume, como que fica? Então, o volume aí vai ficar o quê? Ó, volume igual 2/3 vezes o π e vezes o raio, que é o 7,5, ao cubo. 7,5 ao cubo vezes 2 dividido por 3 é igual a 281,25 π centímetros cúbicos. Beleza. Aí eu não vou deixar com o π, porque depois a gente vai fazer o cálculo em ml, então vamos deixar só em números decimais, né? Então, multiplicando por 3,14, que é a aproximação para π, vamos ter o quê? Vamos ter aproximadamente aí 883 centímetros cúbicos. E isso é a mesma coisa aí que mais ou menos 883 ml, né? Então é isso que a gente vai encontrar agora quando inserirmos a água aqui dentro. De posse da nossa jarra, da semisfera e do copo medidor, ó, não tem nada de água no copo, vamos encher totalmente a nossa semisfera e depois a gente despeja aqui no copo para ver quantos ml de água saem, né? Então vamos lá. Muito bem, então aqui a semiesfera ela está cheinha, tá? Não tem mais nem espaço para colocar aqui. Aí, agora o que a gente vai fazer? Vamos despejar aqui no nosso copo e vamos ver quantos ml saem da nossa semiesfera, né? Então vamos lá. Pronto, aí ó,
500 ml. Foi. Tem que dar aí aproximadamente 883. Então, mais aí 383 ml devem ter aqui. Então aí saiu mais ou menos uns 350 ml, por aí, né? Totalizando 850 ml. No nosso cálculo antes era exatamente 883, então deu uma boa aproximação, né? Novamente, isso é muito útil, então a gente consegue saber, fazendo os cálculos, qual é o volume de sólidos quaisquer, né? Independente do formato deles. Vou deixar então num card aqui em cima também a aula sobre prismas e também a aula sobre pirâmides e tronco de pirâmides, onde a gente faz a comprovação dessa forma aqui também dos nossos cálculos usando a inserção de água nos sólidos, né? Então, são duas aulas bem legais também. Quem não assistiu, vai lá e nesse card aqui em cima e confere, que são muito boas, tá? Então, quero deixar aqui meu muito obrigado a todos que assistiram a aula até aqui. É um prazer imenso ajudá-los a entender um pouco sobre matemática. Se vocês ainda não são inscritos e querem receber mais aulas como essa, vão aí embaixo no botão de inscrever-se, clicam nele, vão lá no sininho também e coloquem todas as notificações, que aí assim que eu postar um novo vídeo, vocês vão receber a notificação e vão poder estar assistindo ele, tá bom? Vou deixar num vídeo aqui recomendado para vocês a próxima aula, que é sobre cones e troncos de cones, tá bom? Então vai ser uma aula muito boa e também vai ser nesse sentido aqui. Desejo a todos bons estudos e até a próxima. Valeu, tchau!